Bradesco Esportes FM 91.1. Cidade do Esporte. Para você que está curtindo, o Bradesco Esportes FM está no ar, o Cidade do Esporte, segunda edição aqui na rádio do seu esporte, 91.1 no Rio, também pela internet, www.bradescoesportesfm.band.com.br. Ao meu lado, ele, Juan Rodrigues, para acompanhar e dividir comigo o Cidade do Esporte nesta segunda edição, trazendo as principais novidades do futebol do Rio, do Brasil e do mundo dentro da nossa programação. Tudo bem, Juan? Boa tarde. Boa tarde, Cadu. Estamos de volta aqui para o segundo tempo do Cidade do Esporte, né? Muitas informações para a galera ligada na Bradesco Esportes FM no solzão, né? Dessa terça-feira aqui no Rio de Janeiro, Cadu. É isso aí, vamos juntos girar destaques do seu clube aqui no som da rádio do seu esporte. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Vamos começar gerando destaques com o Flamengo, que tem o seguinte destaque para hoje: de saída para o futebol japonês, Kaique aparece no CT para se despedir. Zagueiro Juan evita falar do desgaste com a sequência de viagens. No Vasco da Gama, a equipe treina em 2 períodos em São Januário, visando a estreia na Taça Guanabara. Sem Riascos, a principal esperança de gols segue sendo o Tales. E no Fluminense, Tricolor enfrenta na quinta-feira o Criciúma pela Primeira Liga, precisando da vitória para avançar às semifinais do torneio. Entretanto, ainda não há local definido para a partida. E no Botafogo, staff do lateral direito Formiga do Madureira confirma a sondagem do Glorioso para contar com o futebol do atleta. Contrato do jogador com o Tricolor Suburbano se encerra em maio de 2018. Esses os destaques do seu clube dentro da rádio do seu esporte, aqui na Bradesco Esportes FM, dentro da programação da rádio mais esportiva do Rio de Janeiro e do Brasil. Cidade do Esporte. Hora de abrirmos o Cidade do Esporte com o Clube de Regatas do Flamengo. O Mengão treinou na manhã de hoje e teve clima de despedida. Kaique, que não chegou a jogar nessa temporada em virtude de uma recuperação de uma artroscopia depois do período de férias, jogando futebol, e teve um problema no joelho. Agora está de malas prontas, passagem comprada, porque agora vai falar com os japoneses da equipe do Yokohama. E Mauro Santana traz isso e muito mais pra gente. Tudo bem, Mauro? Boa tarde. Beleza, Cadu, um abraço para você e para toda a galera ligada aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E é verdade, ontem à noite foi sacramentada a transferência do jogador para o Yokohama Marinos, o Flamengo que será indenizado em 2 milhões de dólares, algo em torno de 7 milhões e meio de reais, algo que com certeza dará muito lucro ao Flamengo, já que o rubro-negro pagou a ABC de Natal pela liberação do atleta em agosto do ano passado, módicos 300 mil. Aí uma valorização de 2.400% em pouco mais de 6 meses. E com relação a isso, o jogador esteve hoje pela manhã se despedindo de ex-companheiros, membros da comissão técnica e funcionários do CT de Vargem Grande. Vida que segue, o Flamengo que amanhã enfrenta o Figueirense pela Primeira Liga e é uma grande maratona, já que é viagem em cima de viagem. Amanhã Brasília, no sábado Volta Redonda e muito provavelmente uma nova viagem já no próximo meio de semana. Ou seja, o Flamengo não terá aí descanso neste período. Lembrando que na próxima quarta-feira da semana que vem, o Flamengo que enfrenta a Confiança em Sergipe, ou seja, viagem para Aracaju, quase 3 horas de viagem partindo do aeroporto do Galeão, com certeza uma situação que dará bastante desgaste aos jogadores. Sem contar que a Primeira Liga está chegando em momento decisivo. O zagueiro Juan, que conversou com a reportagem da Bradesco Esportes FM, fala a respeito do confronto de amanhã, em que o Flamengo enfrenta o Figueirense e já definindo o seu futuro, se como primeiro colocado, se como melhor colocado, tendo a possibilidade de escolher os mandos de campo nas fases subsequentes, ou então passando como o melhor segundo colocado na pior das hipóteses. Vamos ouvi-lo. Não, a gente já tem demonstrado essa questão de maturidade, porque já jogamos 2 jogos de Primeira Liga, já jogamos 2 clássicos, né, no Carioca. Claro que tem alguma diferença de
sem menosprezar sempre o adversário, mas a diferença de estádio, diferença de clima de jogo existe sim, mas nós temos que ter a maturidade de encarar todos os jogos com a mesma concentração, né? Como eu já falei antes, a gente já demonstrou isso. Nível de dificuldade são quase a mesma, porque você pega times de primeira divisão na primeira liga, mas estádios maravilhosos e público grande, e em compensação no estadual você pega alguns campos que não são ideais, e isso te coloca numa dificuldade também no mesmo patamar. Juan, boa tarde. Queria que você falasse a respeito do bom momento da zaga diária, do sistema defensivo do Flamengo de maneira geral, esse seu entrosamento com o Wallace, poucos gols sofridos pelo time do Flamengo, e o quanto o esquema do Muricy favorece também essa proteção aos zagueiros. Eu acho que o mais importante de tudo é como a gente está encarando a fase defensiva, a nível coletivo, né? Os jogadores da frente têm se doado muito, têm contribuindo muito com roubada de bola, fechando os espaços, e isso está sendo refletido em números, né? Acho que às vezes parece sempre uma frase feita, mas não se toma gol só a defesa e não se faz gol só o ataque, né? Acho que é o time como um todo, e o time tem evoluído bem, né? Tem muito a evoluir, claro, ainda, mas tem se portado bem nas vezes que foi exigido. E você também já falou a respeito dessa possibilidade, né, com uma sequência de jogos, de ser poupado ou não, prefere deixar isso para o futuro. Já afirmou também que está se sentindo bem, mas como é que você está projetando? A gente sabe que o Muricy chegou a poupar não só você, como outros jogadores do elenco, mas você estaria preparado no caso? A gente sabe que é uma maratona pesada, são 3 jogos, 3 viagens, de participar desses 3 compromissos? Não, eu falei antes, é difícil você falar hoje o que vai acontecer daqui a 10 dias, né? A gente tem que jogar jogo, como eu falei, jogar com a intensidade alta, né, dar o 100%, e quando não estiver jogando, procurar descansar ao máximo para estar à disposição na próxima partida, né? Como eu falei, o grupo é grande, o elenco é qualificado, tem jogadores que hoje não estão jogando, mas capazes de substituir a altura aqueles que estão jogando. E é importante que o jogador vá a campo seguro, que possa fazer uma grande partida sem correr o risco de machucar. E isso que a gente tem feito até agora tem dado certo, espero que dê certo daqui adiante. Para encerrar da minha parte, a gente sabe que o Léo Duarte está chegando, já foi experimentado, tem o Dumas também, mas o Léo Duarte jogou a última partida diante do Bangu, e que você teve uma possibilidade de poder atuar ao lado do Gamar, que foi um jogador que já chegou experiente ao Flamengo e que te acrescentou bastante. E no que você pode contribuir para o Léo Duarte nesse momento? O que esse jogador pode aprender com você nesse convívio que ele está tendo agora, que ele está subindo? Eu posso falar dele que é mais ou menos como o Viseu. São jogadores de muito potencial, que têm uma mentalidade muito boa, positiva de trabalhar, né? São jovens jogadores que têm muito pela frente, mas que estão no caminho certo. Espero que ele tenha já há pouco tempo muito sucesso, né? Espero que ele coloque todo o potencial que ele tem para fora, porque particularmente é um jogador que eu gosto de ver, é um estilo que eu gosto de ver jogar, e eu vejo um futuro para ele muito grande, desde que ele continue trabalhando assim. Esse, então, o zagueiro de área Juan, que retorna à equipe, ele foi poupado no último sábado, a exemplo de Wallace, volta na composição do time para a partida de amanhã, apenas um jogador mantido, logicamente, até por conta da ausência de Mancoejo, que se recupera de lesão no joelho direito. Ederson treinou entre os titulares. O time do Flamengo, portanto, para amanhã já está definido. Paulo Vitor é o goleiro, Rodinei lateral direito, a zaga diária com o Wallace e Juan, e Jorge na lateral esquerda. No meio-campo, Cuejar, Arão e Ederson. E o trio ofensivo formado por Marcelo Cirino, Emerson Sheik e Paolo Guerreiro. Daqui a pouco, às 13h30 da tarde, o time do Flamengo, a delegação, embarca para Brasília, onde amanhã acontece a partida com o Figueirense no estádio Mané Garrincha, Cadu. Ok, Mauro Santana trazendo tudo do Flamengo pra gente dentro do Cidade do Esporte, aqui na Rádio do Seu Esporte. São 2h12 no Rio. Você está ouvindo Cidade do Esporte.
E você está na Bradesco Esportes FM, 2 horas 12 minutos. Vamos para o UFC. Quem chega com detalhes é o James Azevedo. Pelo UFC, o lutador Nate Diaz rebateu o cantor Justin Bieber, que criticou a vitória do atleta sobre Conor McGregor. O astro da música publicou um meme inspirado no Batman durante esta segunda-feira, provocando Diaz. No desenho que o Homem-Morcego dá um tapa em Robin, a adaptação postada por Bieber mostra o próprio artista falando que Diaz tem um estilo terrível e que o lutador ainda manda o cantor calar a boca. Portanto, as provocações envolvendo o mundo artístico e do esporte esquentam ainda mais a repercussão do UFC no mundo. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Obrigado, James Azevedo, trazendo o UFC pra gente dentro da Bradesco Esportes FM. Bradesco Esportes. E a tenista Maria Sharapova, que era número 7 no ranking, ontem chamou a imprensa, convocou uma entrevista coletiva e anunciou ter sido flagrada no exame antidoping durante o Aberto da Austrália deste ano. A tenista fez a revelação durante uma coletiva de imprensa em Los Angeles, nos Estados Unidos. Segundo a jogadora, ela foi pega pelo uso da substância Meldonium, que estava entre a lista de itens proibidos pela WADA, a Agência Mundial Antidoping, neste ano. E para repercutir este assunto, o Fernando Meligeni foi convidado nosso no Nossa Área com Datena, aqui na Bradesco Esportes FM, falando sobre esse caso e sobre a decepção de ver um dos grandes nomes do tênis mundial estar envolvido em caso de doping. Vamos ouvir o que o Meligeni falou hoje de manhã aqui na Bradesco Esportes FM. Realmente é uma bomba para o tênis mundial. É uma das pessoas e das jogadoras que mais traz, que mais era ou é exemplo de tênis pra gente. E a gente sabe, a gente fala muito sobre isso, né? Ídolos, pessoas que representam nossa bandeira, seja como país ou como atleta, ou seja o que for. Não é só dentro da quadra batendo na bola, né? É tudo que faz. E na hora que você se envolve num doping, que pra mim, eu não falei isso no meu blog, porque aí sim ia dar um monte de problema. Mas pra gente é quase que uma coisa de assassinato, cara. É acabar com a tua vida, totalmente. As pessoas podem não gostar do que eu falo, mas você fazer ter um doping na tua carreira, pessoalmente eu conheço muitos jogadores que foram pegos no doping e ninguém fica igual depois, porque é a maior vergonha pra gente como atleta. As pessoas esquecem tudo que você fez, ou muitas delas esquecem tudo que você fez e falam só de doping a partir daquele momento, principalmente falando de uma pessoa tão grande. Então, quando eu falo que ela jogou a carreira, entre aspas, no lixo, não é que vão esquecer que ela ganhou 5 Grand Slams, que ela foi número 1 do mundo, que ela é linda, que isso e aquilo. Isso ela fez mesmo. Mas vão falar sobre o doping dela, infelizmente, e vão arranhar a carreira linda, maravilhosa que ela tinha até o momento. Triste. Que ela errou, vamos falar, a gente pode entrar um pouco mais nesse mérito se você tiver tempo, se você quiser. Ela errou. Mas como tenista, eu sei exatamente tudo que aconteceu, o pré, o pós, tudo que aconteceu, né? Tá aí, portanto, o Fernando Meligeni, o fininho, um dos grandes tenistas da história do tênis brasileiro, participou mais cedo do Nossa Área com o Datena e trouxe a opinião dele, nesse caso, Sharapova e o doping da atleta russa. São 2 horas 16 minutos no Rio, dentro do Cidade do Esporte. E a hora e vez do Vasco da Gama. Ranieri Borges está na linha conosco para contar tudo da equipe de São Januário. A equipe que treina em 2 períodos e tem o Riascos de fora. Thales, pode ser a esperança, Ranieri? Isso mesmo, Juan. Grande abraço a você, ao Cadu, todos os amigos ligados aqui no Som da Bradesco Esportes FM. O Riascos pode, né, ser a principal esperança de gols do Vasco. O Thales pode ser a principal esperança de gols para o Vasco para a próxima partida, já que o Riascos hoje pela manhã novamente não treinou em São Januário, isso por conta da lesão, do estiramento grau 1 que tem na coxa. A expectativa é de que ele pudesse retornar já para a primeira partida da Taça Guanabara contra o Bangu no domingo. No entanto, a equipe médica do Vasco segue cautelosa e ele ainda realizando
tratamento junto ao CAPES. Outros jogadores que não deram as caras hoje, na primeira parte da atividade, na manhã, lembrando que foi apenas uma atividade física, foram o zagueiro Luan e também o atacante Éder Luiz. Esses dois ficaram fora, não participaram dessa atividade também por lesão, lembrando que o Luan chegou inclusive a ser poupado, mas a tendência é de que o Luan, pelo menos, retorne já para esse jogo de domingo diante da equipe do Bangu. Com isso, Thales, que é o substituto, tem atuado bem quando entra em campo com a camisa do Vasco nessa temporada, foi criticado pelo técnico Jorginho na última temporada pela falta de comprometimento, mas nesse ano vem sendo bastante diferente com o atacante Thales, que reencontrou o caminho do gol e quando entra, tem entrado bem. É ele, então, a esperança de gols do Vasco para a primeira rodada da segunda fase do Campeonato Estadual, a Taça Guanabara. Lembrando que por ter se classificado entre os dois primeiros do Grupo A, o Vasco foi o líder, tem a vantagem de atuar por uma partida a mais, jogando em sua casa, jogando em São Januário. Portanto, o Vasco jogará 3 das 7 partidas que tem pela frente, tendo o mando de campo. Tá certo, Juan? Cadu? Tá certo, esse é o Ranieri Borges com o noticiário completo do Vasco da Gama. É o Thales, né, se recuperando na carreira, né, depois de um 2015 para se esquecer um 2016, sendo útil à equipe do Vasco da Gama. Um traço de união Brasil-Portugal. Bradesco Esportes. A rádio do seu esporte em 91.1 no Rio, também pela internet e no aplicativo Band Rádios no seu celular. Vamos falar do melhor basquete do mundo, o da NBA. Vamos chamar então Ricardo Tavares. Fala aí, Ricardo. E tivemos mais uma rodada do melhor basquete do mundo, da NBA, a Liga Americana de Basquete. O destaque vai para a vitória do Golden State Warriors, por 119-113 sobre o Orlando Magic, jogando em casa. Também jogando em casa, o Chicago Bulls passou pelo Milwaukee Bucks, por 100-90. Já o Cleveland Cavaliers, de LeBron James, perdeu em casa para o Memphis Grizzlies, 106-103. Já o Charlotte Bobcats ganhou do Minnesota Timberwolves por 108-103 jogando em casa. E o Indiana Pacers passou pelo San Antonio Spurs, 99-91. E para finalizar, tivemos a vitória do Pelicans sobre o Sacramento Kings, pelo placar de 115-112. E vitória também do Los Angeles Clippers, fora de casa sobre o Dallas Mavericks, 109-90. Ricardo Tavares para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Valeu, obrigado. Esse daí é o nosso Ricardo Tavares trazendo tudo da NBA. O Arthur Boa é para daqui a pouquinho, que a gente vai chamar com o Fluminense. São 2h21 dentro da rádio do seu esporte. É o Cidade do Esporte, segunda edição, que vai junto contigo até as 2h30 da tarde. Depois vem o Jornal Mundo dos Esportes com a turma da Bradesco Esportes FM em São Paulo e os repórteres aqui do Rio de Janeiro trazendo muita informação para você. E o hino já denuncia. Hora de falarmos do Fluminense. Fluminense que tem um Criciúma pela Primeira Liga e tem muitos mais detalhes que o Arthur Boa vai conversar com a gente agora aqui na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Grande abraço pra você, Arthur. Beleza, mais uma vez um forte abraço a todo mundo ligado aqui na Cidade do Esporte, na Bradesco Esportes FM. E o Fluminense tem um jogo importante quinta-feira contra o Criciúma, jogo esse pela Primeira Liga. Lembrando que nessa competição, o Tricolor está no Grupo A, junto com o Atlético Paranaense, Cruzeiro e Criciúma. Na última rodada, Fluminense e Criciúma se enfrentam, Atlético Paranaense vai até Minas pegar o Cruzeiro. O Tricolor se classifica se vencer a partida, porque aí ou ele passa o Atlético Paranaense e assume como primeiro colocado do Grupo A, ou então, chegando a 6 pontos, ele já fica à frente do Grêmio e também do América Mineiro, que já tem 3 jogos e não conseguiram ainda fazer uma pontuação dessas, ou seja, o Fluminense seria o melhor segundo colocado da competição em caso de vitória. Em caso de empate ou derrota, o Tricolor está eliminado da Primeira Liga. E essa partida de quinta-feira contra o Criciúma ainda não tem o local definido. Faltam um pouco mais de 2 dias e o Fluminense ainda não divulgou oficialmente aonde vai ser esse jogo. A primeira opção é o Estádio Municipal de Juiz de Fora,
Caso a Ferj não dê o aval necessário para o tricolor ir a Minas Gerais jogar essa partida, o confronto vem para Los Lários, em Xerém, palco do jogo do último domingo contra o América, partida essa que classificou o Fluminense para a segunda fase do Campeonato Carioca. Essa expectativa da definição do estádio deve sair ainda hoje, para que amanhã já sejam abertas vendas ao torcedor do Fluminense. Valeu, obrigado. Esse daí é o Arthur Boa trazendo pra gente a equipe do Fluminense em destaque na nossa programação. O Flu joga na quinta-feira pela Primeira Liga, pega o Criciúma. O Fla joga amanhã, encara a equipe do Figueirense. Portanto, 2 duelos, Rio e Santa Catarina. A Rádio do Seu Esporte trazendo muita notícia pra você. Vamos voltar a falar do futebol internacional porque James Azevedo, ele já está por aqui para trazer notícias de Alexandre Pato, que está no Chelsea, mas ainda não estreou. Fala, James! Na equipe do Chelsea, o brasileiro Alexandre Pato fez treinamentos visando a estreia pelo elenco inglês contra o time do PSG em partida nesta terça-feira, válida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O jogador chegou no clube há 1 mês e meio, através de empréstimo junto à equipe do Corinthians. Já o meia William falou que o Chelsea tem que mostrar qualidade no elenco desde o primeiro minuto pelo duelo no Stamford Bridge. E no treinamento também nesta terça-feira, além de Pato, Falcão Garcia esteve presente sob a supervisão do técnico Gus Hiddink. Para a segunda fase, o atleta colombiano foi cortado e deu lugar ao brasileiro no esquema da equipe. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está ouvindo Cidade do Esporte. E chegou a hora de falarmos do Glorioso. Quem chega é o repórter Tia Leal com todas as informações do Botafogo, sempre apurados aqui na Rádio do Seu Esporte. E podemos ter novidade, podemos ter um novo lateral direito no elenco, Tia. Boa tarde. Boa tarde, Juan Rodrigues, todo mundo ligado nessa segunda edição do Cidade do Esporte. Mais cedo nós trouxemos a informação de que o Vitor Lindenberg, de apenas 18 anos, jogador da base do clube, foi reintegrado aos profissionais num período de testes. Ele vai fazer ainda um período de experiências para ver se realmente será um jogador do Botafogo já nos profissionais nesta temporada. E eu apurei que o Botafogo está procurando também o lateral direito, Bruno Formiga. Já foi feita uma sondagem para este jogador, o staff do atleta confirmou esta informação. Ele que atua na equipe do Madureira, titular da equipe do Tricolor Suburbano, que se classificou inclusive para a Taça Guanabara, tem 23 anos de idade. O contrato dele com o Madureira se encerra em maio de 2018. E a próxima fase do Campeonato Carioca, justamente a Taça Guanabara, é a grande oportunidade desse jogador mostrar o seu futebol. Mas muito provavelmente ele só sai do Madureira após a disputa do Campeonato Carioca. Tem um contrato, portanto, até maio de 2018. Tem bastante tempo de contrato com a equipe do Madureira. Já foi sondado também por outras grandes equipes do futebol brasileiro. Este jogador, o Botafogo está monitorando essa situação. Então poderemos ter um avanço nessa negociação, mais para o final do Campeonato Carioca. Ok, Juan? Tá certo, o Tia Leal com informações do Botafogo, lembrando que o Formiga também interessa a equipe do Fluminense, né? Isso já foi passado há algum tempo, um atleta que realmente tem que ser destacado no Campeonato Carioca. Você está ouvindo Cidade do Esporte. E vamos falar de futebol internacional aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hora de falarmos de declaração de Arjen Robben, o atleta que admitiu que o técnico José Guardiola, né, o Pep Guardiola, ajudou o Bayern a crescer durante os 3 anos em que esteve no comando da equipe bávara e garantiu que os jogadores esperam retribuir a dedicação dele com títulos. Segundo ele, é sempre um prazer e um objeto de grande estudo estar com Guardiola ao lado. O atacante teve múltiplas lesões na carreira e aconselhou o companheiro Mário Götze a ter calma no regresso na volta de lesão após prolongada ausência para evitar uma possível recaída. Tá aí o Juan Rodrigues trazendo pra gente informações do futebol internacional dentro da rádio do seu esporte. Bradesco Esporte.
Vamos continuar girando informações e notícias do esporte no Rio, no Brasil e no mundo, porque agora é hora de voltarmos a falar do Flamengo no basquete. O Fla vai à Venezuela para a disputa do Final Four da Liga das Américas e o Gabriel Esquerdo esteve no último treino antes da viagem e conta o que aconteceu com o time do técnico José Neto. Fala, Gabriel, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Cadu, boa tarde, Juan, todo mundo que acompanha o Cidade do Esporte aqui na Bradesco Esportes FM. O Flamengo treinou hoje pela manhã no ginásio Hélio Maurício, na Gávea, e já está se preparando para esse Final Four que vai ser bem puxado, vai ser disputado em Barquisimedo, uma cidade da Venezuela. O Flamengo embarca hoje para lá, o voo sai daqui às 10 da noite, só chega amanhã às 10 da noite lá, são mais de quase 24 horas de viagem. O voo vai passar pelo Panamá, faz uma escala no Panamá, passa por Caracas e depois chega em Barquisimedo. Lembrando que o Flamengo enfrenta a equipe do Bauru na sexta-feira às 6h45 da noite, buscando uma vaga na final. A outra semifinal será disputada entre a equipe da casa, o Guarus de Lara e o Mogi. Hoje pela manhã o treino aconteceu, o americano Jerome Meins não treinou, ele está com uma inflamação no tornozelo esquerdo, mas não preocupa para a partida de sexta-feira, ele foi poupado por precaução pela preparação física do Flamengo. Restante do treino normal, todos os jogadores em quadra. A expectativa é que a equipe vença o Bauru e consiga chegar à final e decidir, e assim ganhando a final, conseguindo o bicampeonato da Liga das Américas. Lembrando que o Flamengo ganhou essa competição em 2014 e na final do Mundial se sagrou campeão. Agora vai tentar novamente o título da Liga das Américas e buscar enfrentar o campeão do Campeonato Europeu de Basquete, que vai acontecendo, para ver se consegue o segundo título mundial da história do Flamengo no basquete. Cadu. Tá aí o Gabriel Esquerdo trazendo o basquete rubro-negro, que é o orgulho da nação, aqui dentro da Bradesco Esportes FM. São 2h29 e a gente encerra o Cidade do Esporte, segunda edição de hoje, e traz daqui a pouco o jornal Mundo dos Esportes com o Bernardo Ramos, Murilo Borges, Sérgio Patrick, Denilson Show e os repórteres da Bradesco Esportes FM. Juan, até amanhã, forte abraço. Até amanhã, Cadu, forte abraço pra você, e a galera segue com a gente aqui na Bradesco Esportes FM.